Êxodo capítulo 17. No capítulo anterior, nós meditamos Deus provê maná e codornas. Nós vimos que durante 40 anos, todos os cuidados do Senhor, e mesmo assim o povo reclamando. Nós vimos que Jesus é o pão da vida. Agora vamos ler. A água boa que jorra da rocha. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor. E acamparam em Redifim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu, Dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés, Por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Versículo 3. Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando, Por que nos fizestes subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando, Que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. Você veja só que no versículo 2, o povo desentendimento. Na outra versão, então contendeu o povo com Moisés. Nós trazemos à memória que todo desentendimento, todo contenda deve ser 100% evitado. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra seres humanos. É contra as forças espirituais da maldade. É o exército, é Satanás e seu exército. É espiritual a luta. Então nós devemos usar as armas espirituais. E no caso, desentendimento aqui, contenda, discussão, é briga entre pessoas, e essa não é a luta correta. Nós devemos vencer através da nossa fé e obediência e confiança no Senhor, com as armas espirituais. Vamos ler Mateus 4:7, lá na tentação de Jesus, né? Veja só. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na outra versão da King James está escrito, contestou-lhe Jesus, Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos ler Deuteronômio 6,16. Está escrito, não poreis à prova a Yahvé, o vosso Deus, como o experimentastes em Massá. Vamos ler 1 Coríntios 10, 9. E na Almeida Revista Corrigida. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Na versão King James, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas serpentes. É insensatez, é tolice a pessoa que tenta desafiar os princípios estabelecidos por Deus. É inútil ficar contra o Senhor. Uma das principais expressões de falta de fé e incredulidade é a reclamação sistemática, ou seja, queixas contínuas. Entende? Paulo faz uma associação entre anjo que trouxe a peste registrada em Números 16, 46 ao 50, por causa da murmuração contra os servos do Senhor. Então toda reclamação, que é a murmuração, ela vai irritando ao Senhor. Entende? Não devemos colocar à prova a paciência do nosso Jesus. Então é pecado ficar murmurando. Murmurar, reclamar,
entendeu? Ter uma vida em convivência com as pessoas, em queixas repetitivas, a pessoa queixa, critica toda hora, entendeu? Isso é pecado. É toda queixa, toda reclamação contra as pessoas, nós estamos pecando. Toda queixa, toda reclamação contra a vida, contra, tá chovendo, não sei isso, estou passando dificuldade, Senhor, e agora? Por que o Senhor fez? Não. Por que o Senhor fez isso comigo? Reclamar para com Deus. Nós devemos agradecer a Deus e nós devemos orar pelas pessoas. Não discutir, não contender. Toda espécie de contenda seja tirada de vós. Nós estamos aprendendo maravilhosamente aqui. Jesus está nos explicando que nós devemos ser agradecidos. E o povo morreu, e as serpentes foram enviadas pelo próprio Deus. Então aqui fica claro, fica certo que toda reclamação ela é frontalmente contra o Senhor. Pensemos nisso. Voltando, e reclamação quando a gente fala com as pessoas e quando a gente na convivência, quando fica com queixa contra as pessoas, isso desgasta todo o relacionamento humano e isso é pecado, entendeu? Pecado sabemos que tem a consequência grave e sério, o salário do pecado é a morte. Então nós devemos sim lutar por obedecer. Então ao invés de reclamar, aliás, não devemos reclamar, antes nós temos que, ainda que sofrendo, agradecer a Deus por todas as coisas. Todas as coisas nós temos gratidão, agradecimento a Deus. Nossos lábios é para agradecer, entoar louvores do Senhor, falar da palavra de Deus. E não é para murmurar, reclamar, se queixar, ok? A palavra reclamar é clamar mais uma vez. Então você faz a oração. Quando nós temos, a palavra de Deus nos ensina, nós temos X, Y problemas para resolver, nós estamos nos sentindo assim, assado, nós devemos dobrar o joelho e clamar ao Senhor, ok? A falar tudo para o Senhor. O Senhor nos ouve tudo. Quando, em particular, em oração, nós nos dirigimos a Deus, nós conversamos, falamos tudo a Deus, ok? Nós conversamos com Deus como conversa-se com o nosso Pai que nos ama. Ali nós clamamos e depois não precisa ficar repetindo, reclamando, porque passa a ser uma murmuração, uma queixa, é dizer que Deus não é o suficiente, é falta de paciência, é falta de fé, é incredulidade, é pecado. E nós devemos nos afastar completamente do pecado, como? Nos examinando diariamente, vendo onde estamos errando e abandonando, largando para lá esses erros e buscando fielmente clamar ao Senhor, conviver com o Senhor com uma vida de oração, orando em todo o tempo e agradecendo ao Senhor em todo o tempo. Versículo 3: ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e nós e nossos filhos e os nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, Horebe. E baterás na rocha e sairá dela água e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Na versão Almeida está escrito: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então numa versão está baterás na rocha e na outra versão ferirás a rocha. Vamos ler 1 Coríntios 10, 4. Está escrito assim na Almeida:
Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Versículo 4 de 1 Coríntios 10. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Estão escritos para aviso, para nos advertir, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Repito, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Deus. A igreja aqui de Corinto, as pessoas, os coríntios, estavam raciocinando como os israelitas que morreram lá no passado. Então, assim como a sociedade hoje mundial de nosso tempo tem uma mente carnal, entende? Israel ergueu um Deus de ouro, seguindo suas vontades e interesses mesquinhos. Êxodo 32, 1 ao 6. Assim como ocorre no mundo de hoje, ok? E vai ficar cada vez mais evidente à medida que nos aproximamos rapidamente para o final dos tempos. As pessoas levantam também, levantam assim coisas que são deuses para elas. Então nós devemos fugir da idolatria e ter a plena confiança somente no Senhor. Então, como Israel ergueu Deus de ouro, da mesma forma as pessoas levantam outros deuses e se apegam naquilo, a grande maioria no dinheiro, e acabam perecendo por causa da idolatria. Mas tem gente que fala, mas não tem como conviver com aquela pessoa sem falar nada. Não tem jeito, não. Suportar, o mesmo significado da palavra suportar é sofrer. Se nós amamos a Cristo, nós sofremos, suportamos, não devemos reclamar. Uma vez que nós entendemos que a reclamação, que tem como também nome murmuração, ela é pecado, nós devemos não pecar. Aquele que está sempre reclamando está em pecado. Aquele que está em pecado é filho do diabo, está servindo ao diabo e vai para o mesmo lugar onde o diabo vai, para o sofrimento eterno. Então nós devemos abrir nossos olhos, pensar e não abrir a boca, não reclamar. A nossa boca abrir para agradecer e para falar de Jesus, certo? Não ser aquele crítico contumaz, não aquele insistente que fica pregando a palavra para as pessoas. Não é isso, entendeu? Nós devemos orar pelas pessoas, e na convivência nós não devemos ficar um crítico contumaz, ficar falando, corrigindo toda hora as pessoas, que isso desgasta e isso é pecado. Lembrando, e eu não canso de falar, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Então agimos com o raciocínio de Cristo e não com o raciocínio
do povo israelita ali que morreram. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que andar com o mesmo raciocínio de Cristo, a mentalidade, o mindset, a mente de Cristo. Continuando, e deu aquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Entendeu? Israel vence os amalequitas. Israel vence os amalequitas. Versículo 8. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Redifim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Versículo 13. E Josué pôs uma fuga a Amaleque, e Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Deixa eu voltar a ler novamente aqui. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Versículo 14. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Veja só, os primeiros 40 anos vividos por Moisés no Egito, tendo a possibilidade de estudar como príncipe egípcio, lhe permitiram adaptar os hieróglifos da escrita egípcias à formação de um alfabeto hebraico, abre parênteses, as duas primeiras letras hebraicas, Aleph, Bet, fecha parênteses. Considerando que a língua hebraica antiga era fundamentalmente oral, o Sefer, rolo ou livro em hebraico, ou rolo, ou Sefer, era uma longa tira de couro ou papiro, na qual os escribas faziam seus registros escritos em colunas. Escrevia com pena, Isaías 8:1, e tinta, Jeremias 36:18. Às vezes usando a frente e o verso, Êxodo 2:10, Apocalipse 5:1. Depois de enrolado, era muitas vezes lacrado, Isaías 29:11, a fim de proteger o conteúdo. Os egípcios antigos já dispunham de vasta e admirada biblioteca. Certos exemplares chegavam a mais de 30 metros de comprimento. Os rolos bíblicos, no entanto, raras vezes excedem a 9 metros de comprimento, como os famosos rolos de Isaías, Lucas 4:17, cujas cópias manuscritas foram encontradas no Monte Qumran, na metade do século XX, com vasto material arqueológico conhecido mundialmente como rolos ou manuscritos do Mar Morto. Para se ler o conteúdo de um rolo bíblico, por exemplo, era exigido grande destreza, tendo em vista a dificuldade de desenrolá-lo com uma das mãos, enquanto a outra o enrolava de volta. Lucas 4:17-20, Apocalipse 6:14 e Isaías 34:4. Mais tarde, os gregos criaram o código ou códex, transformando o antigo rolo de papiro
entre parênteses planta, numa coleção de páginas de pergaminho, entre parênteses pele de animal, costuradas a arte que foi aperfeiçoada pelos romanos, nos primeiros anos da era cristã e deu origem ao livro de papel como o conhecemos hoje, esse que nós estamos lendo. Versículo 15. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi, abre aspas, o Eterno fez-me aqui um grande milagre, fecha aspas, porque ele declarou, porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Êxodo 17 e, permitindo Deus quiser, amanhã estaremos lendo Êxodo 18, a visita de Jetro a Moisés. Todas as dúvidas nós encontramos a resposta aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Estamos sendo instruídos diariamente a ler a palavra, entender o que está escrito e colocar em prática no nosso viver diariamente. Que o Senhor nos ajude todos os dias, em nome de Jesus. Até a próxima.